Olá, hoje a gente mergulha numa história bíblica cheia de contrastes, né? De um lado, um homem rico, mas tolo. Exato. E as palavras dele quase causam uma tragédia enorme. E do outro lado, a esposa dele, sábia, ágil, que consegue evitar o pior. É a história lá de 1 Samuel 25. Isso. Vamos analisar esse encontro, sabe, entre Davi, que viria a ser rei, esse Nabal, o insensato, e Abigail, a esposa virtuosa. A ideia é tirar lições sobre prudência, né? O peso das palavras e como às vezes uma intervenção certa, na hora certa, muda tudo. A fonte que a gente usa destaca muito essa questão da sabedoria, da prudência. Conectando até com provérbios, né? Abigail foi chave ali para evitar um desastre. Vamos entender como. Vamos lá. Então, para começar, quem era Nabal? O texto descreve ele como muito, muito rico. Tipo, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Uma fortuna para a época. Mas, logo em seguida, vem a descrição do caráter, né? Duro e maligno nas obras. Basicamente um tolo. O próprio nome dele, né? Dizem que significa algo como insensato. Pois é. E nesse contexto, Davi, que está no deserto com seus homens, tinha protegido os pastores e os rebanhos desse Nabal. Sem cobrar nada, né? Uma proteção mesmo. Exatamente. Aí, Davi manda um recado, super respeitoso, pedindo provisões. Era a época da tosquia, um tempo de festa, de partilha. E era o esperado, né? Uma questão de hospitalidade, ainda mais considerando a ajuda que Davi tinha dado. Sim, e a fonte ressalta. Para Nabal, com toda aquela riqueza, atender esse pedido seria simples, fácil. Mas a resposta dele é nossa puro desprezo. Ele diz, quem é Davi? Chega a insinuar que Davi era só um servo fugitivo. Que coisa, né? Ele não só recusa ajuda, mas insulta Davi e seus homens. Palavras muito duras, carregadas De arrogância. e com potencial destrutivo imenso, como a gente vai ver. Totalmente. Essa recusa quebra os costumes, ignora a ajuda recebida. E a reação de Davi? Imediata. Fúria. Ele não pensa duas vezes, junta 400 homens armados. E decide retaliar. O plano era, assim, radical. Exterminar todos os homens da casa de Nabal. Uma reação bem extrema, movida pela raiva da afronta. E o Nabal sabia disso? Que nada, completamente alheio. Enquanto Davi marcha para a vingança, Nabal está em casa dando uma festa, bebendo. Se embriagando, né? Sem a menor noção do perigo que ele mesmo criou. É aí que entra Abigail. Exato. O texto descreve ela de forma bem diferente do marido. De bom entendimento e formosa. Inteligente e bonita. Um contraste total com Nabal. E ela fica sabendo da situação, né? Um servo conta pra ela. Conta da grosseria do Nabal e da fúria do Davi. A fonte bíblica destaca as qualidades dela. Sábia, sensível, corajosa e muito prudente. Persuasiva também. E ela não perde tempo, né? Não mesmo. Age imediatamente. Junta um monte de comida, bebida, presentes, né? E vai ao encontro de Davi. A abordagem dela é que é interessante. Muito. É uma aula de humildade e estratégia. Ela se curva diante de Davi, assume a culpa pelo que o marido fez. Chega a chamar o marido de tolo, né? Dizendo que o nome dele combina com ele. Sim. E aí ela apela para a consciência de Davi. Pede para ele não sujar as mãos com sangue, para não fazer algo que prejudicaria o futuro reinado dele. Ela basicamente o lembra da missão maior dele, né? Da relação dele com Deus. Tira o foco da ofensa pessoal. Exatamente. Ela faz ele pensar nas consequências a longo prazo. A fonte até sugere que esse encontro foi providencial. Tipo, Deus enviou a ela naquele momento exato. E funciona, né? Davi escuta. Escuta e reconhece a sabedoria dela. Ele elogia Abigail, agradece a Deus por ela ter ido ao encontro dele e impedido a vingança. Ele percebe que estava agindo por impulso, por raiva e desiste do ataque. Isso. Aí Abigail volta para casa, espera o momento certo, quando Nabal já está sóbrio. Imagina a cena. Ela contando tudo. Pois é, conta o perigo que eles correram, a fúria de Davi, a intervenção dela, e ao ouvir isso, Nabal tem um colapso.
O texto diz que o coração dele amorteceu. E ele morre pouco tempo depois? 10 dias depois, ele morre. A sabedoria da Abigail não só salvou vidas, mas, no fim das contas, edificou a sua casa, como dizem. Protegeu a família da ruína. As lições são muito claras, né? A tolice do Nabal, a arrogância nas palavras, quase causou um desastre completo. Mostra como a nossa fala impensada, a nossa teimosia pode ter consequências terríveis. Revela muito do caráter. E aí vem o contraste com Abigail. Ela é o exemplo da sabedoria em ação. E não é uma sabedoria passiva, né? É ativa, corajosa, estratégica. Ela viu o quadro geral, agiu pela paz. Confiou que havia um caminho melhor que a vingança imediata. É um lembrete importante, né? Ouvir conselhos sábios, mesmo quando a gente acha que está com toda a razão, especialmente com raiva. Então, para resumir, a insensatez de Nabal gerou a crise, mas foi a intervenção de Abigail, com prudência e coragem, que evitou o pior. Ela protegeu o futuro de Davi, salvou inocentes e, no fim, preservou sua própria casa. Foi a figura central que mudou o rumo dos acontecimentos. O ponto central é esse exemplo dela, né? Agir com sabedoria, humildade, mesmo sob pressão. Buscar construir, buscar o livramento. É o oposto das consequências da tolice, da teimosia do Nabal. Fica a reflexão, então. Onde é que a gente age como Nabal às vezes? Com palavras duras, recusas impensadas? E como a gente pode, ao contrário, cultivar essa sabedoria da Abigail, essa capacidade de intervir de forma prudente para desarmar conflitos? Para construir a paz, né? Mesmo em situações difíceis. Como podemos ser essa influência pacificadora?